Capítulo 8. Livre por um momento. Deixou cair o capuz, como se ele também significasse uma das suas amarras para aquela vida artificialmente bela e segura. Naquele momento, ela se declarava livre. Gerson estava desconcertado, plenamente disposto a impedir a garota de segui-lo. Caroline, no entanto, deixou claro que não mudaria de ideia. Senhor Rashleigh, irei à sua casa esta noite, com ou sem a sua ajuda. Porém, creio que me será de muita valia se me der uma carona. Sentiu um frio na barriga, imaginando como faria aquilo. E ainda retornaria para casa sem que ninguém a visse. Era um risco, mas um risco necessário, se ela queria mesmo ajudar aquela gente. Elevou o tecido que carregava, o qual se desdobrou, revelando uma capa comprida e grossa. Tentarei não me molhar, eu juro. Ele não pôde deixar de rir. Percebeu que era inútil tentar impedi-la. Senhorita, se os seus pais perceberem que não está aqui... Já cuidei de tudo, garantiu, só falta a sua permissão. Gerson descruzou os braços rendido. Certo, apontou para o gramado. O cavalo está logo ali, vamos correr até ele. Sabe montar? A menina se lembrou da primeira e última vez que tentara, sentindo o estômago embrulhar. Se o senhor me ajudar... Certo, então vamos, corra. Dispararam sob a chuva. Ela vestiu sua capa enquanto corria, encobrindo a cabeça com o capuz, de forma a não se deixar reconhecer. A chuva forte espantara grande parte dos guardas externos, e isso facilitava muito sua saída. Caroline sentiu os pingos grossos gelarem seu rosto e o vento atingi-la com mais força do que imaginara. Deu-se conta de que era a primeira vez que sentia a chuva. Aquela vida privada de tudo que é alheio ao castelo pareceu-lhe inteiramente inútil. Agora que ela se via fora dela. E foi ali, onde ela menos esperaria que acontecesse, que um pedacinho do vazio em seu coração foi momentaneamente preenchido. Chegaram à pequena cobertura onde Gerson amarrara o cavalo, e ele desamarrou o animal com pressa. Caroline adorou o sabor da adrenalina. Sentia-se tão viva, tão dona de si. Olhou para aquele horizonte mal iluminado e imaginou-se a atravessá-lo num só impulso. Teve vontade de rugir de volta para o trovão que ameaçava os humanos, subir até ele e, lá de cima, roubar sua voz para gritar ao mundo que era livre. Apoie-se aqui. Montaram sobre o animal, que mostrou desagrado com o excesso de peso sobre si. Gerson gritou para a menina se segurar com firmeza. Sua voz competia com o som alto do temporal em torno deles. Galopou em alta velocidade, o que tornou o vento e a chuva ainda mais fustigantes. Caroline não sabia se devia se defender daquilo ou sentir com intensidade aquele sinônimo cru da palavra liberdade. Deixou cair o capuz como se ele também significasse uma das suas amarras para aquela vida artificialmente bela e segura. Naquele momento ela se declarava livre. Afinal chegaram, imundos e encharcados, mas chegaram. Gerson orientou a garota a entrar e se proteger, enquanto ele recolhia o cavalo no pequeno celeiro ao lado da casa, improvisado para o único animal que possuíam. A porta rangeu alto quando Caroline a abriu, enroscando no meio do caminho. Ela atravessou a fresta aberta e deixou os olhos se acostumarem com a escuridão do lado de dentro. Viu-se em uma cozinha pequena e precária. Admirou, pela janela pequenina, os fios de água sendo empurrados pelo vento forte, iluminados pelos riscos prateados que cortavam o céu, enchendo seus olhos,
E pensar que eu estava lá fora contracenando com o mundo naquele delirante cenário. Tirou a capa encharcada, esfregando os braços para afastar o frio. Pai, é o senhor? Caroline voltou os olhos para dentro, alerta. Um rapaz vinha pelo minúsculo corredor, com um cobertor grosseiro sobre as costas. A luz de um relâmpago entrou pela janela, permitindo que eles se reconhecessem. Ficaram mudos por alguns instantes, cada qual remoendo seus rancores. Bernardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. O que está fazendo aqui? Caroline endireitou a postura incomodada. Seu pai nos procurou para pedir ajuda, explicou. Falou de você, disse que estava doente. E mais uma vez você precisava vir até aqui ver o resultado do seu estrago. Ela soltou uma exclamação indignada. Ainda acha que eu entreguei? Tive o trabalho de acompanhar aquele sargento ridículo nas investigações. Fiz de tudo para mudar o rumo das suspeitas. Oh, sim, agora vai bancar a boa moça. É a mais pura verdade. Por que não acredita em mim? Porque vocês são todos iguais. Foi uma facada em seu coração. Era a segunda vez que Bernardo lhe dizia aquilo. Exausta, ela atirou a capa no chão, fazendo esguichar água para os lados. Acha mesmo que atravessei este temporal escondida para rir de você? Bernardo calou-se. A mágoa em sua voz tocaria até o mais frio dos corações. Foi nesse momento que Gerson adentrou a cozinha segurando um lampião aceso. Que frio danado! Comentou, batendo a mão desocupada na roupa suja. A senhorita foi muito corajosa em vir comigo num tempo como este. Sob a luz, Bernardo pôde notar melhor o estado em que ela estava. Encharcada e despenteada, com lama nos sapatos e na barra do vestido azul claro. Apesar da sua frieza de homem rústico, o coração se aqueceu sob um sentimento incômodo de culpa. Caroline tirou as folhas secas das vestes, onde as guardara, e despejou de qualquer jeito sobre a mesa, pouco se importando se funcionariam ou não. Lançou um último olhar a Bernardo e virou as costas para os dois homens calados. Agora 3. William surgira do corredor e tentava compreender o que se passava. Saiu de volta para a chuva xingando a si mesma. Como era tola, 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 tola. Afundando o salto pequeno dos sapatos no gramado alagado, advertia a si mesma que aprendesse de uma vez por todas que só podia esperar estupidez por parte daquele grosseiro. Já tomara certa distância quando alguém a alcançou, pedindo para esperar. Volte para casa, você está doente, orientou sem parar de caminhar. Só se vier comigo. Ótimo. Não volte. Ele deixou de segui-la por um instante, tremendo de frio, e culpando-se por ter ido atrás daquela menina mimada. Mas que atravessara um temporal gelado para ajudá-lo. Escute. Bernardo a alcançou mais uma vez e barrou seu caminho ofegante. Perdoe-me, pediu contrariado. Perdoá-lo? Olhe só para mim. Eu era perdoar a mim mesma por ter sido tão idiota. Estava no limite da sua tolerância, que já não era lá grande coisa. Não sei como vou entrar em casa sem que me vejam. Não sei como vou explicar o estado do meu vestido. Não sei como farei para não deixar rastros de lama no chão. Era com isso que eu devia ter me preocupado antes de aderir à maldita ideia de acompanhar o seu pai até aqui. Eu sei, ele jamais devia ter pedido para vir. Ele não pediu, eu o convenci a me trazer. A carga sobre a consciência de Bernardo dobrou. Caroline suspirou, tremendo de frio. De qualquer maneira, vim para cumprir um favor, não para conseguir sua afeição. Coçou a cabeça encharcada olhando para trás.
Deixei algumas ervas sobre a mesa. Prepare um chá com elas do jeito que quiser. Já esqueci o jeito certo de fazer mesmo. Estapeou o ar impaciente. Espero que o ajudem a sarar agora. Se me dá licença, preciso mesmo ir embora. Desta vez ele não a impediu. Observou-a caminhar para longe, lutando contra o remorso que ameaçava tomar conta dele. Tentou sentir raiva dela, mas não conseguiu. Voltou para casa a passos lentos, sentindo merecer aquele frio prolongado como castigo. Assim que abriu a porta, encontrou o pai e o irmão encarando como quem pensava o mesmo. O que você fez, Bernardo? Sentiu-se uma criança de 5 anos levando uma bronca. Mas não se deixou vencer por esta sensação. Estufou o peito, mostrando-se convicto da sua inocência. De que está falando, pai? Da sua atitude com a garota, engrossou a voz. Isso é maneira de reconhecer uma generosidade. Pensei que eu o tivesse ensinado a ser um cavalheiro, não um brutamontes. Ser cavalheiro? Explodiu. Isso lá é coisa para gente pobre como nós. A educação é sempre o mais importante, insistiu. Ela não tem a ver com sua riqueza, mas com sua honra de ser humano. Sei, zombou. Você não pensou nisso sozinho, pensou? Quem foi o idiota que colocou isso na sua cabeça? O idiota foi a sua mãe. A serenidade em sua voz causou mais efeito em Bernardo do que se tivesse gritado. O rapaz pareceu baixar a guarda enquanto o pai continuava a falar. Ela também me ensinou que acima de qualquer dificuldade está o amor. Agradeça a ela por me ensinar isso, porque é o único motivo para eu não me atirar em cima de você agora mesmo, mas deixá-lo ouvir o coração que eu sei que possui. Ouviu as palavras do pai compenetrado. Contudo, pareceu repentinamente desconsiderar aqueles pensamentos, como se perdessem o significado de um instante para o outro. Posso me tornar o melhor dos cavaleiros, mas jamais um cavalheiro. Esperou a resistência do pai, porém, só o que recebeu foi um sorriso carinhoso. Você é quem sabe, Bernardo, é a sua vida. Não me cabe dizer o que deve ou não fazer. Sou apenas um velho, cumprindo a missão de pai com seu filho crescido. Mas se eu puder deixar apenas uma lição em sua vida, que seja esta. Enquanto agir feito um animal, estará sempre magoando alguém, até chegar um dia em que magoará a si próprio. Deu um tapinha nas costas do caçula e saiu. Bernardo olhou para William em busca de apoio, mas este demonstrava clara concordância com o pai. Retirou-se também sem nada dizer. Bernardo balançou a cabeça olhando para os lados, como se alguém fosse rir com ele daquela grande piada. Contudo, não encontrou mais nada além da luz trêmula do lampião sobre a mesa, que iluminou uma capa de pano amarrotada no chão, a capa de Caroline. Recolheu a veste e a observou por muito tempo. O tecido ainda conservava um tanto de calor, o que o fez lembrar que a menina devia estar congelando lá fora. Com um acesso de tosse, jogou-se sentado no chão, satisfeito por ninguém estar ali para ver sua expressão arrependida. Embora detestasse redimir-se, sabia que era o correto a se fazer, e precisaria fazê-lo, se quisesse que aquelas toneladas alojadas sobre sua consciência o deixassem em paz. Vários minutos mais tarde, Caroline se aproximou do castelo. Tremia dos pés à cabeça tanto de frio quanto de medo. A cavalo, a trajetória parecera tão menos longa e torturante. Ao menos se não tivesse esquecido a sua capa. Rezava para não encontrar ninguém em seu sôfrego caminho de volta.
Olhava para todos os lados sem enxergar direito devido à forte chuva. Quase se perdera por 2 vezes, mas conhecia aquele lugar bem o suficiente. Logo reconhecia o caminho e continuava a andar, andar e andar. Parecia uma trilha sem fim. A doçura da liberdade que experimentou pareceu amargar. A magia acabara como para Cinderela, após as 12 badaladas do relógio. Quando se aproximou do hall de entrada, tomou cuidado de seguir o caminho, árvore por árvore, escondida atrás dos troncos até se certificar de que não havia ninguém ali que pudesse avistá-la. Quando chegou à última delas, seu coração parecia ter subido à garganta. Que ideia estúpida eu tive, pensava continuamente. Encheu os pulmões mais uma vez e pôs-se a correr pelo jardim. Subiu a escadaria até atingir a porta, que para seu imenso alívio estava destrancada. Não imaginava quanto tempo teria passado fora de casa, nem o quanto estava encharcada e imunda. Aquilo não a preocupava muito. O que a aterrorizava era o que haveria do lado de dentro. Empurrou-a lentamente, sem um único ruído, espiando pelo vão que se formava. Ninguém. Exigiu um último esforço das suas pernas, enfraquecidas pela adrenalina, e subiu aquelas escadas com mais agilidade que um felino. Era a última etapa. Não havia mais perigo e agradeceu aos céus, enquanto subia com velocidade. Seus tamancos faziam um barulho alto demais para quem se escondia. No salão? Demétrio! Tenho certeza de que vi alguém entrar, barão. Caroline congelou. Seu pai e o visitante da noite surgiram no andar de baixo. Como já não podia ser vista onde estava, simplesmente parou e fez total silêncio. O que diria caso a encontrassem? Não queria sequer pensar naquilo. Ela os ouvia com os olhos arregalados. Barão, rastros. Foi como se a sua alma tivesse sido sugada por um segundo, então retornado a toda velocidade. Não precisou olhar para os degraus para saber que estavam imundos, com as marcas do seu sapato. Disparou para o seu quarto. Como não pensara naquilo? Seus sapatos cheios de lama, roupa molhada, eram um alvo fácil. Devia ter pensado nisso, devia ter pensado nisso. Mas era tarde para qualquer inconformismo, só podia correr. Passou estrondosamente pelo corredor, já sem se preocupar com os ruídos. Só precisava chegar ao seu quarto, trancar a porta e inventar qualquer coisa. Depois pensaria com calma em uma história bem convincente, o que não seria tarefa fácil. O que ela não se lembrou era que já tinha tomado algumas providências antes da sua partida. Chegando à porta do quarto, deparou-se com um bilhete que ela mesma escrevera. Não me perturbem, estou com enxaqueca. Demétrio e o barão subiam as escadas com pressa. Suas vozes e seus passos estavam cada vez mais audíveis. Os rastros seguem por aqui, barão. Disparou em direção ao quarto, mas sua segunda precaução quase a fizera quebrar o nariz contra a madeira. A porta estava trancada. As chaves, onde estão as chaves? Procurou febrilmente em cada parte do seu vestido, então parou bruscamente apavorada. As chaves estavam no bolso da capa. Seu coração disparou enquanto a mão forçava em vão a maçaneta da porta lacrada. Precisava pensar em algo, precisava pensar em algo. Então os 2 homens chegaram, seguindo o suposto invasor. Caroline os viu emergirem no andar superior e seus nervos congelaram de medo. Seria pega. O que ela viu em seguida foi 2 rostos embasbacados olhando-a sem ação. Caroline?
Seu pai exclamou numa uma confusão de exclamação e pergunta. Permaneceu muda e imóvel, enquanto o pai apreciava seu estado deplorável. Ela própria não imaginava o quanto seus cabelos estavam desarrumados. Seu vestido estava encharcado e ela toda estava encardida. Mas o que é que... Sequer conseguia formular a pergunta. Demétrio, muito conveniente, o fez por ele. Seu pai quer uma explicação, senhorita. Forçara tanto o tom formal que parecia ter cantarolado. Eu saí. Como assim, Caroline? Urrou. Que motivos você teria para sair a esta hora e com este tempo? Na verdade, eu não adiantaria e ela sabia disso. O pai já lera o bilhete. E a porta trancada do lado de fora a contradizia totalmente. Se me permite dizer, senhor barão, interveio Demétrio com a sensatez de sempre. O estado em que sua filha está é de quem passou um longo tempo sob a chuva. Ora, cale-se! Exclamou irritada com a sua intromissão. Cale-se você, mocinha, ordenou o barão num berro que a fez estremecer. Ela apenas obedeceu enquanto o pai passava um lenço sobre a testa suada, parecendo prestes a desmaiar. Caroline continuou mais ameno. Se tentou sair tão secretamente, só podia estar atrás de algo ainda mais secreto e errado. Não, eu apenas... Para onde foi? Voltou a gritar encarando-a. E onde está a chave do seu quarto? Eu perdi. Mentira. Vai me contar ou eu... Ela o encarou no momento em que deteve a frase. Contudo, não teve coragem de desafiá-lo ou ameaçá-lo. Sabia, afinal, que estava em plena posição de defesa, somente defesa. Acalme-se, barão, sugeriu Demétrio, desviando o olhar inconformado que mantinha sobre Caroline. Por que não descemos, finalizamos nossos assuntos e então o senhor conversa com a menina? O homem pareceu não ter ouvido pelo longo momento em que simplesmente olhava para Caroline, com uma expressão indecifrável. Sem aviso, deu as costas para ela, voltando a descer as escadas. Demétrio olhou mais uma vez para a garota antes de segui-lo, não contendo um pensamento inoportuno. Uma dama tem lá suas extravagâncias, apesar de algumas as terem por demais. Riu. Como sua caçula, Enésio, que demonstra certa inclinação à masculinidade. Masculinidade? Caminhou até ele agressiva. Como ousa? Mas o barão a surpreendeu, com um empurrão nos ombros que a fez desequilibrar e tombar sentada no chão. Coloque-se em seu lugar, falou com a voz muito seca, que neste momento está à altura dos porcos. Prendendo um risinho zombeteiro, Demétrio seguiu o barão escada abaixo. Porcos, murmurou, divertindo-se. Ela permaneceu ali, sentada, onde seu pai a jogara. A agonia dentro de si era tão grande que se sobrepunha à raiva que sentia por aquele estranho. Uma das portas do corredor se abriu e Antonelli correu até a filha. Caroline, minha querida! Soltou uma exclamação surpresa ao ver o estado da filha. Céus, o que aconteceu com você? Caroline não olhou para ela. Não sabia se contava a verdade ou se simplesmente não respondia. Senhora! Dinamene surgiu do andar de baixo, parecendo aflita. O senhor patrão está a faiscar pelas orelhas de tanto nervosismo. E aqueles rastros? Parou de falar quando avistou Caroline. Menina, está tudo bem? Mamãe, onde estão as chaves de reserva?
Ignorou a serva exausta das especulações recebidas e das que certamente viriam. Tudo o que eu quero é me lavar e dormir. Caroline, eu ouvi a conversa. Como foi perder sua chave? A propósito, por que quis sair escondida? Está fazendo alguma besteira? É claro que não. Levantou-se agora a mesma Caroline de sempre. Foi uma idiotice, está bem? E não quero falar sobre isso. Foi para longe? Insistiu. Não, mamãe. Foi a pé? Que importa? Encontrou-se com alguém? Mamãe não estava nem um pouco disposta a responder. Antonelli suspirou inquieta e pediu para Dinamene buscar a segunda chave do quarto. Assim que a empregada saiu, a mãe olhou nos olhos de Caroline com uma seriedade madura. Você pode fugir das minhas perguntas, mas não das do seu pai. A menina sentiu frio percorrer-lhe a espinha. Antonelli passou a mão pelo rosto, olhando para o chão. O que quer que tenha feito, minha filha, pense em qualquer justificativa convincente. Não devo explicações a ele, ergueu os ombros. Não sou, afinal, filha do dono de todas essas terras. Não posso andar por elas livremente quando quiser. Mas a troco de quê? Exaltava-se. Queria andar na chuva, sentir a grama molhada, as gotas caindo do céu sobre mim. Por que é preciso informá-la a todo instante sobre onde estou, para onde vou e por quê? Ele é seu pai, Caroline. Às vezes, sinto como se eu fosse apenas mais uma parte da sua propriedade e eu não sou. Dinamene chegou, nesse momento, com a chave nas mãos. Obrigada, Dinamene. Pode preparar meu banho? Sim, senhorita. Antonelli ainda a fitava com preocupação, enquanto o quarto era destrancado. Seu pai não ficará nada satisfeito com isso. Paciência, sussurrou. Agora com licença, mamãe. Antonelli balançou a cabeça fazendo o sinal da cruz e fechou-se mais uma vez em seu quarto. Enquanto isso, Caroline tirava as roupas imundas que Dinamene recolhia num canto. Deixou-se permanecer por muito tempo no banho com água aquecida, pensando em como se livraria daquela enrascada. Inventaria qualquer desculpa ao seu pai, que se conformaria e esqueceria logo aquilo. Assim ela esperava. Dinamene interrompeu seus pensamentos, batendo levemente à porta. Senhorita, o senhor seu pai gostaria de conversar um pouco. Diga a ele para esperar. Eu já disse, mas ele parece bastante ansioso. Caroline bateu as duas mãos contra a água, irritada. Está bem, diga que já vou. Dinamene ajudou com as vestes de dormir e penteou seus cabelos. Foi quando seu pai entrou sem se anunciar. Papai, indignou-se, eu poderia estar me trocando. Dinamene, saia do quarto, ordenou. Preciso falar com a minha filha a sós. Dinamene olhou para Caroline, aflita. Sem objeções, retirou-se, embora as pernas parecessem não obedecer. Caroline ficou estática enquanto o pai caminhava pelo quarto, pensativo. Todos esses anos a sociedade vem comentando sobre seu comportamento, começou. Zombam de você e também de mim, por minha falta de administração com as atitudes da minha própria filha. Quanto o mexerico não rendeu a sua reação quando fugiu no anúncio do seu noivado? Foi aquele homem que falou para o senhor? Lembrou-se das ironias de Demétrio com desgosto. Demétrio é um homem de boa conduta e acho que deveria concordar comigo. Não vejo por quê. Ele se sentou na beirada da cama dela, Caroline olhava-o pelo espelho. Já que pareceu reagir tão firmemente ao noivado com Philip, decidi que não a forçaria a se casar com ele
E quem me ajudou a chegar a esta conclusão foi o próprio Demétrio. Ela arqueou as sobrancelhas desconfiada. É mesmo? Sim, decidi respeitar sua decisão. Ela soltou o ar contente com o pai pela primeira vez. Virou o rosto e olhou diretamente para ele com gratidão. Contanto que respeite a minha, completou. O sorriso que se formava no rosto dela apagou-se. O barão pigarreou antes de explicar. Não se casará com Philip. Logo tratarei de preparar uma grande festividade que acontecerá no final da próxima semana. Nessa ocasião anunciarei seu noivado com Demétrio, que você aceitará com a serenidade que cabe a uma dama. Passou-se um minuto inteiro em silêncio. Ela estava atordoada. E por que eu deveria aceitar me casar com ele? Porque decidi assim. Já não fiz sua vontade desmanchando outro noivado? Pois bem. Sorriu satisfeito e se levantou para sair. Caroline fez o mesmo. Não pode fazer isso, argumentou sem forças. Sou eu quem deve decidir meu futuro. E qual seria a minha função enquanto pai? Deve me proteger, cuidar de mim, e não manipular o meu destino. Proteger? Onde você esteve na última hora? Ela corou ligeiramente, virando o rosto para o lado. Não vê? Como protegerei uma filha que não me deixa saber seus passos? Saber é muito diferente de controlar. Pois exijo que me explique, e já. Deu as costas ao pai. Decidiu que o convenceria contra aquele casamento no momento mais propício. Sabia quando estava perdendo. O que não esperava era que ele a puxasse pelo braço com tanta violência, apertando-o com raiva enquanto insistia. Para onde foi? Está me machucando. Diga para onde foi. Ela empurrou o ombro dele e conseguiu afastá-lo. O barão, por sua vez, parecia determinado a arrancar a verdade mesmo que à força. O que andou fazendo de tão errado que não pode me contar? Não fiz nada. Caroline, não sou idiota. Ela se calou, com medo da proximidade agressiva que ele tomava dela. Papai, ao menos, mantenha meu noivado com Philip, que me parece mais razoável. Farei o que eu bem entender. Se Deus me glorificou com o poder, é para que eu usufrua dele. Oh, sim! Revoltou-se encarando-o corajosamente. Arrancar dinheiro daqueles mortos de fome que estão trabalhando lá fora. Eles sim mereciam ter todo esse dinheiro sujo, arrancado com cobranças absurdas, pagando o que deveriam estar recebendo. Sentiu na pele a intolerância do pai, que acertou a mão em seu rosto com tanta força que ela tropeçou para o lado. Apavorou-se ao vê-lo avançar sobre ela com as mãos erguidas, acertando-a cegamente com murros. Implorou aos gritos para ele parar, mas aquilo pareceu alimentar a sua ira. Eu a ensino a respeitar seu pai. Ao contrário de 10 anos antes, Caroline agora reagia. Bloqueava suas investidas com os braços cruzados sobre o rosto, mas ainda levava bons sopapos, até que depois de muito apanhar, houve um momento em que todo o desgosto com o pai acumulado por tantos anos transformou-se em força. Ela conseguiu empurrá-lo com uma intensidade que o jogou longe o suficiente para que pensasse antes de voltar para cima dela. Saia daqui, ordenou trêmula. Partia para uma nova investida quando Antonelli surgiu, aflita. Homem, pelo amor de Deus! Parou ao toque da esposa sobre seu ombro. Ofegante, ele mirou a filha encolhida contra a parede,
com os braços vermelhos de tanto apanhar, e saiu sem falar com ninguém. Quando ouviram a porta do quarto dele bater, Antonelli levou a mão à testa e se sentou na beirada da cama. Dinamene correu para dentro do cômodo, com os olhos muito arregalados. Carolina estava imóvel, os olhos fixos no ponto onde antes estava o seu pai. Os pensamentos embaralhavam-se em sua mente. Lembrou-se daquele sonho. Teria sido premonitório? Sim, acontecera de novo. Sua mãe continuava parada atrás da porta. Seu coração ainda batia com força, seus braços estavam novamente doloridos. A imagem do seu pai no pesadelo, e na lembrança mesclava-se a expressão deformada que adquirira segundos atrás. Ela quase havia se esquecido de como ele era apavorante enquanto agredia. E antes que a primeira lágrima caísse, sussurrou baixinho, sem que ninguém além do seu coração pudesse ouvir, que o odiava.